Graça e paz, bom dia, bem-vindos ao canal Teologia para Todos. Meu nome é Andréia, estou na cidade satélite do Gama e hoje é o 23º dia do projeto Uma Vida com Propósito, onde já estamos e avançaremos até os 40 dias de jejum para uma vida de piedade e devoção ao Senhor. Se você é inscrito no canal, mas ainda não ativou suas notificações, vá lá, ative o sininho lá para você receber todo o conteúdo, não perder nada do canal. Já deixe o seu like, faça um comentário. E você, porventura, que tenha visto algo do canal, mas ainda não se inscreveu, vá lá também, se inscreva, ative as notificações, deixe um like, faça um comentário e tenha um bom aproveitamento desse farto material que você achará aqui no canal. Iniciaremos com uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Nesse momento do 23º dia, o que eu mais tenho no meu coração é gratidão. Pai, são 23 dias de leitura abençoada. São 23 dias de um aprendizado magnífico, Senhor. Pai, que aqueles que estão acompanhando essa leitura tenham um discernimento e tenham a verdadeira fé de que não foram criados aleatoriamente, de que não estão aqui na terra por um acidente, que sim, eles foram criados em imagem e semelhança tua, que toda obediência, Senhor, dos seus mandamentos, que tudo aquilo que eles absorverem, Senhor, de entendimento da tua palavra, te faz feliz. Que nós possamos, Senhor, viver sempre em comunhão, porque nós somos um só corpo e o corpo do Senhor Jesus Cristo. Pai, que essas pessoas tenham a certeza de que sua graça e sua misericórdia os alcançou e que esse estudo tão abençoado possa alcançar não somente esses que estão nos acompanhando, mas que eles possam ser compartilhados para outras pessoas. Que o Senhor guarde, Senhor, a cada um. Que o Senhor proteja, Pai, a cada um. Que o Senhor vá derrubando todos os impedimentos e que mesmo após os 40 dias de propósito, Senhor, desse projeto, nós possamos continuar colocando em prática os ensinamentos e possamos adquirir mais e mais e nos aprofundarmos mais e mais na tua palavra e nos achegarmos mais e mais a ti. Que nós tenhamos mais sede, Senhor, de conhecimento da tua palavra, mais sede de estarmos mais junto de ti e mais sede, Senhor, de termos o Espírito Santo envolto em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por tudo, infinitamente, por tudo. Amém. Leitura do dia 23. Como crescemos? Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Efésios 4:15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4:14. Deus ele não nos quer a vida toda tomando papinha, tomando mingau. Deus quer que nos aprofundemos mais na palavra, mais nos ensinamentos, para nos tornarmos maduros espiritualmente e sabermos adquirir sabedoria e principalmente para levarmos a sua palavra a todos aqueles que necessitam e que possamos exercer mais e mais a nossa fé. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celeste é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente,
Milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é algo automático. É necessário que haja um comprometimento voluntário, meu, seu, nosso. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado. O processo de se tornar semelhante a Cristo sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então, Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9:9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite de Jesus. Isso é tudo que nós precisamos para começar. Decidir-se, tornar-se um discípulo. Nada molda mais sua vida que os compromissos que você escolhe fazer. Seus compromissos podem desenvolvê-lo ou destruí-lo, mas de qualquer forma serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com o que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida delas. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando pela vida. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver? 2 Pedro 3:11. A parte de Deus e a sua parte. Deus, ele não é invasor. Ele, para fazer uma obra na nossa vida, com certeza precisa também que nós estejamos abertos, que nós estejamos aptos a aceitar que ele faça a boa obra. Devemos, como foi dito acima, persistir. Devemos tomar uma decisão. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo do seu espírito para ajudá-lo a consumar essas escolhas. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar sua forma de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessa mudança. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade deles. Filipenses 2, 12 e 15. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual. Ponham em ação e efetua em vocês. O ponham em ação é o nosso dever, é o que nós temos que fazer.
é o nosso aceitar, é o nosso persistir. E o efetua em vocês é o papel de Deus. Crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco e não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos crentes, não é sobre como ser salvo, mas sobre como crescer. Não se trata de trabalhar pela salvação, porque você não pode somar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação seu corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando põe em ação sua mente para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é só juntá-las. Fazendeiros trabalham a terra, não para a obter, mas para desenvolver o que já possuem. Deus lhe deu uma nova vida, agora você é responsável por desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando as pessoas são desleixadas com seu crescimento espiritual, isso demonstra que não compreendem as implicações eternas, como vimos nos capítulos 4 e 5. Alterando seu piloto automático, nós devemos virar a chavinha dos nossos pensamentos. Nós devemos mudar, porque nós não podemos continuar com os mesmos pensamentos. Para mudar sua vida, você deve mudar sua forma de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é estimulada por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos terem essa compreensão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Imagine-se viajando em uma lancha, em um lago, com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, haverá duas formas possíveis de mudar a direção do barco. Uma forma é agarrar a roda do leme e forçá-la fisicamente a rumar para o lado oposto do ajuste do piloto automático. Com pura e simples força de vontade, você poderia vencer o piloto automático, mas sentiria constantemente uma resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço. Você soltaria a roda do leme e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, da forma em que estava programada. É isso que acontece quando você tenta mudar sua vida com força de vontade. Você diz: vou me forçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e ser desorganizado. Sim, a força de vontade pode produzir mudanças em curto prazo, mas cria uma pressão interna constante, porque você não lidou com a causa básica. A mudança não é natural, então você acaba por desistir. Sai da dieta, deixa de se exercitar, você rapidamente retorna aos padrões anteriores. Há uma forma melhor e mais rápida. Altere o ajuste do piloto automático. Sua forma de pensar. A Bíblia diz: deixem que Deus os transforme em nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem. Romanos 12, 2. Seu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é começar a mudar sua forma de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro em sua mente. Sua forma de pensar determina sua forma de sentir, e o que você sente influencia em sua forma de agir.
Paulo disse: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e de suas atitudes. Efésios 4, 23. Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama esse desvio mental de arrependimento, que em grego quer dizer literalmente mudar de vida ou mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda sua maneira de pensar, ao adotar a forma de Deus pensar, sobre si mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Sua visão é totalmente alterada com relação a todas as coisas. Recebemos a seguinte ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses 2:5. Isso se divide em duas partes. A primeira metade dessa alteração mental é para parar de ter pensamentos imaturos, os quais são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14, 20. Os bebês são, por natureza, completamente egoístas. Eles só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é uma forma imatura de pensar. Infelizmente, muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas que seu ego pecaminoso deseja. Romanos 8, 5. A segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, os quais se concentram nos outros e não em você mesmo. Em seu grande capítulo sobre o que é o verdadeiro amor, Paulo concluiu que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Hoje, muitas pessoas presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora conhecimento seja uma das dimensões da maturidade, isso não é toda a história. A vida cristã é muito mais do que credos e convicções. Ela inclui conduta, caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé e nossas crenças devem ser respaldadas por um comportamento cristão. O cristianismo não é uma religião ou uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros e não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que agradam a eles. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15, 3. Pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito, 1 João 4,13. Por isso, não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo. Alguns capítulos adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa
para nos ajudar a crescer. Um item para reflexão: nunca é muito tarde para começar a crescer. Um versículo para memorizar: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a eles. Romanos 1:2. Uma questão para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Tenham um excelente dia, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e reflitam o que nós devemos fazer para que sejamos do jeito de Cristo. Amém.